Se você tiver com a sua Bíblia aí, abra ela no livro de João, capítulo 4. Se você estiver em casa, estiver assistindo, estiver ouvindo minha voz, estiver ok, deixa um joinha aí. Se tiver algum pedido de oração também. Livro de João, capítulo 4. Amém? Bom, antes de iniciarmos a palavra, gostaria também de convidar os irmãos a orar, para que Deus nos conduza pela tua palavra. Não precisa se levantar, fique à vontade, se quiser se levantar ou não, mas é importante que se faça essa oração. Pai Santo e amado Deus, Senhor Altíssimo Deus do céu e da terra, inclina teus ouvidos, Senhor, ouça a nossa oração. Pai, aqui estão os teus filhos, aqui estamos todos nós. Meu Pai, essa não é mais uma noite comum em nossas vidas. Viemos à tua casa te adorar, meu Pai. Pai Santo e amado, te pedimos humildemente nessa noite de hoje, que o Senhor venha ao nosso encontro. Venha, meu Pai, ao encontro de cada um que aqui está presente. Venha ao encontro desses corações. Venha ao encontro dessas vidas, mas não somente delas, mas venha ao encontro da família delas, da casa delas, dos lares dessas pessoas. Pai, pedimos ao Senhor nesta noite de hoje que teu Espírito Santo venha sobre nossas vidas, venha encontrar-nos, meu Pai, diante das dificuldades, das necessidades que temos passado nos dias a dias. Pai Santo e amado Deus, também queremos te agradecer. Te agradecemos, meu Pai, por cada um que aqui está. Te agradecemos por esta igreja, pela vida do nosso pastor Fábio, com sua família que está em férias. Te agradecemos por cada criança dessa igreja. Te agradecemos por cada membro, meu Pai, que não pôde estar aqui nessa noite de hoje. Te agradecemos pelos irmãos que estão nos assistindo online. Te agradecemos, meu Pai, pelas famílias que estão aqui representadas por essas pessoas nessa noite de hoje. Te agradecemos pela vida dos nossos filhos. Te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor é um Deus de sustento, assim como a irmã disse, o Senhor é um Deus de provisão. Te agradecemos, meu Pai, porque a sua cura é maior do que a doença. Te agradecemos, meu Pai, porque a sua saúde é maior do que a enfermidade. Te agradecemos porque o seu livramento é maior do que a cilada do diabo. Te agradecemos porque a sua palavra é eterna e dura para todo sempre. Te agradecemos, meu Pai, porque dentro de cada um de nós corre o fôlego da vida que um dia em nossas vidas o Senhor soprastes. Te agradecemos, meu Pai, pelo sustento, pela provisão, pela saúde, pelo livramento. Te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos pelo nosso trabalho, pelo nosso emprego. Te agradecemos até pelas provas que temos passado na vida, porque através dela temos crescido e amadurecido em sabedoria. Te agradecemos, ó Deus, porque as tuas mãos continuam fortes e poderosas e o Senhor não desiste dos teus filhos. Te agradecemos porque o Senhor não abre mão dos seus filhos. Te agradecemos porque o Senhor continua protegendo as nossas vidas. Te agradecemos, meu Pai, pelo teu amor, pelo teu cuidado, amor tão grande esse que enviou teu Filho unigênito para morrer numa cruz pelos nossos pecados, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas herdasse a vida eterna. Te agradecemos, Deus, pela cruz de Cristo. Te agradecemos pelo sacrifício e te agradecemos porque Cristo vive e ressuscitou e reina ao lado do nosso Senhor para todo sempre. Te agradecemos porque o Senhor tem construído moradas no céu e um dia voltará para buscar todos os teus filhos. Te agradecemos por grandes coisas que tem feito, coisas que não conseguimos imaginar com mentes humanas, coisas que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, mas sabemos que têm sido preparadas para os teus filhos. Te agradecemos, ó Espírito Santo de Deus, pela sua presença neste lugar, nesta noite de hoje, em nossas vidas, em nome de Jesus. Louvado seja nosso Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Livro de João, capítulo 4, todo mundo achou? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, hoje vou falar para vocês a história de uma mulher. E eu confesso que na minha vida eu nunca vi uma mulher tão criticada, tão julgada e tão mal interpretada como esta mulher. E por incrível que pareça, esta mulher é mal julgada, mal interpretada até nos dias de hoje. Muitos, quando escutam a história desta mulher,
tem uma visão errada sobre a vida desta mulher. E para que você entenda a palavra que Deus direcionou para nossas vidas nessa noite de hoje, você vai precisar fazer um exercício. Você vai precisar deixar de olhar com seus olhos humanos e começar a enxergar esta mulher com os olhos de Cristo. Para que você entenda o que Deus tem para falar sobre nossas vidas nessa noite de hoje. Só desligar aqui, senão vai ficar vendo na página. Livro de João, capítulo 4. Vamos ler a palavra do Senhor e vamos meditar sobre ela, versículo por versículo. Amém? Prometo que não vou demorar. Capítulo 4, versículo 1. A história fala sobre a mulher de Samaria. Quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, Jesus então deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Aqui é a primeira pergunta da nossa mensagem dessa noite de hoje. O porquê era necessário Jesus passar por Samaria? Vamos entender um pouco. Do caminho da Judéia para a Galiléia, os judeus não costumavam passar por Samaria, porque a Samaria se tratava de uma terra impura perante a visão dos judeus. Então os judeus cortavam o caminho de Samaria, faziam um caminho mais longo, beirando o rio Jordão, entrando pelo deserto da Judéia até chegar no seu destino, Jericó. E assim os judeus faziam todo ano este caminho em tempos de festas, de Pentecostes. Jesus fez este caminho quando era menino e foi com sua família até o templo, e depois ficou no templo e sua família percebeu que ele não tinha retornado e voltaram para buscar. Era este o caminho que os judeus faziam para Samaria, devido a eles não quererem se misturar com o povo de Samaria. Para você ter noção, o caminho de Judéia para Galiléia que os judeus faziam, beirando o rio Jordão, dava em torno de 140 quilômetros. Porém, se eles passassem por Samaria, eles reduziam em 20 quilômetros sua jornada, dava um caminho de 20 quilômetros. Samaria, então, era um atalho para os judeus, porém eles evitavam este atalho. Pega outro. Acabou? Não, pega outro microfone. Perdão, agora resolvi. Este caminho que eles faziam era de 120 quilômetros se eles passassem por este atalho dentro de Samaria. E o caminho mais longo, 140 quilômetros. Porém, os judeus evitavam este caminho para não se misturar com o povo de Samaria. Então, era necessário passar por Samaria. Mas eu quero que vocês entendam que era necessário ele passar por Samaria não devido a essa necessidade geográfica, não devido a encurtar o seu caminho. Havia um outro objetivo, um outro propósito que levaria Cristo a passar por Samaria, e a gente vai entender isso durante o caminho. No versículo 5, foi pois a uma cidade de Samaria chamada Sicar. Então você aqui no versículo 5, você já vai perceber que Jesus tinha um destino. Ele não foi a qualquer cidade de Samaria, ele foi a uma cidade específica em Samaria, uma cidade chamada Sicar. Preste atenção no propósito de Jesus. Junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. A herdade, no caso, é a propriedade, é as heranças, as terras herdadas de Jacó para o seu filho José. Então Jesus, ele era necessário que ele passasse por Samaria. Ele foi a uma cidade chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José, e estava ali, naquele local onde Jesus estava passando, a fonte de Jacó.
A fonte onde Jesus, cansado do caminho, assentou-se ali junto àquela fonte. E era isto a quase hora sexta, né? Em algumas Bíblias não está escrito quase ao meio-dia, porque a hora sexta na Bíblia significa meio-dia, porque o tempo era contado conforme o pôr do sol, ou seja, 7 horas da manhã era a primeira hora do dia, 8 horas a segunda, e assim sucessivamente. A sexta hora do dia era exatamente ao meio-dia. E você observe esta situação que acontece aqui no livro. Bom, diante da hora que estava Jesus ali, aproximando, sentando-se na fonte, cansado no caminho, aparece então uma mulher de Samaria, e esta mulher, ela vem para tirar água, e disse-lhe Jesus nesse mesmo instante: dá-me de beber, dá-me de beber. Os seus discípulos, no versículo 8, eles tinham ido à cidade para comprar comida. Então no versículo 9 a mulher diz: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Aqui a gente precisa observar 2 pontos: o horário que esta mulher vai buscar água na fonte, a meio-dia. Olha só o calor que fez hoje, imagina só o calor da meio-dia hoje. Hoje foi um dia quente, não foi? Hoje todo mundo está torcendo para cair uma aguinha, né? Então, imagina só este calor. A região de Samaria era uma região montanhosa, era um lugar muito seco, era um lugar de calor intenso. Meio-dia, ir à fonte buscar água era algo incomum. Porém, esta mulher, ela foi à fonte a meio-dia. E algo que causa estranheza quando a gente lê essa palavra, que esta mulher ia à fonte sozinha buscar água. Por que será que uma mulher ia à fonte sozinha buscar água? Não era comum, não era costume das mulheres andarem sozinhas. Tudo elas faziam em grupo. Elas iam lavar roupa no rio, elas iam em grupo, iam buscar água, iam em grupo, para que elas pudessem se proteger e para que elas pudessem ajudar umas às outras, carregando os pesos, os fardos. Mas essa mulher era diferente das outras mulheres, ela andava sozinha, e havia um significado porque esta mulher andava sozinha, a meio-dia, buscando água. E esta mulher, ela se depara com Jesus ali. Quando ela se depara com um homem que ela não sabia que era Jesus, até então um estranho para ela, ela se surpreende quando este homem pede água de beber para ela. Então ela pede e revela: como podes tu, sendo judeu, pedir água a mim, que sou uma mulher samaritana? Os judeus eram identificados muito pelas suas vestimentas, assim como os samaritanos. As mulheres de Samaria costumavam usar um cinto diferente das mulheres judeias. Então era muito fácil você discernir uma pessoa judeia ou samaritana, apesar de serem irmãos de sangue. Apesar de serem irmãos de sangue. E preste atenção nisso. A mulher, ela diz a Jesus: como pode tu, sendo judeu, pedir água a mim, que sou mulher samaritana? Ainda mais por ser mulher, não era comum um judeu conversar com os samaritanos, ainda mais sendo uma mulher. Enfim, Jesus respondeu a esta mulher: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu te pedirias, e ele te daria água viva. Amém? Irmãos, preste atenção nisso, porque aqui tem um significado muito importante para a nossa vida. Jesus está ali, de frente com uma mulher que andava sozinha, buscando água sozinha, carregando um fardo sozinha. Jesus, para aquela mulher, até então era um estranho. Jesus pede água para aquela mulher, e aquela mulher, a primeira reação que ela tem é uma reação de religiosidade. Como pode tu, sendo judeu, pedir água para mim, sendo samaritano? Jesus então ainda insiste: se tu soubesses quem está te pedindo água, é você que me pediria. Jesus ali não está querendo exaltar a si mesmo, não. Jesus está apontando uma direção sobre a vida daquela mulher com a fala de Jesus. Por isso ele está tentando fazer com que aquela mulher abra seus olhos e enxergue quem era aquele que estava ali na frente dela. É como se Jesus estivesse falando para ela: olha, mulher, se você soubesse quem está aqui te pedindo água, se você soubesse quem veio ao seu encontro,
Se você soubesse que eu tenho poder para mudar a sua vida, se você soubesse que eu tenho poder para mudar a sua história, se você soubesse o que eu posso fazer pela sua família, pela sua casa, se você soubesse que eu tenho algo tão especial para te entregar, se você soubesse quem eu sou, você que me pediria. E isso nos traz a noção de que muitas vezes, meus irmãos, Jesus vem ao nosso encontro, assim como ele veio ao encontro da vida dessa mulher. Esta mulher não foi ao encontro de Jesus, e até pouco ela sabia que era Jesus, para ela era apenas um estranho, mas Jesus se fez ao encontro daquela mulher. Jesus fez questão de ficar sozinho naquele poço, fazendo com que seus discípulos fossem buscar comida no vilarejo mais próximo, sozinhos. Até então, algum queria ficar com ele ali, porque eles tinham aquele âmbito de sempre estar perto do mestre, mas o mestre insistiu, fez questão para que todos fossem, porque ele permaneceria sozinho naquele instante. E não estranhe isso, porque era comum Jesus se ausentar alguns momentos do seu ministério sozinho, no monte, em oração, e em outras situações, para falar com o Pai, ou para cumprir um propósito, uma obra que ele tinha, assim como ele tinha sobre a vida daquela mulher naquele dia, a mulher de Samaria. Enfim, Jesus, ele se encontra ali sozinho, e fala para aquela mulher: olha mulher, se você soubesse quem está te pedindo água, se você soubesse quem eu sou, você é que me pediria, e eu te daria água viva. Aleluia. A água viva. Meus irmãos, nesse calor costuma dar sede, né? A gente tem sede, bebe água constantemente. Cantamos aqui um lindo louvor, onde pedimos para que Deus sacie nossa sede. Irmãos, nenhuma água desse mundo é capaz de saciar a sede que existe dentro de nós, de sentirmos a presença do Senhor, de termos um encontro com Deus. Você já imaginou ter um encontro com Deus na sua vida? Esta mulher, preste atenção nisso, porque esta mulher estava num dia comum da sua vida, numa rotina normal, buscando água no poço para voltar para sua casa. Nem na melhor hipótese dos seus pensamentos ela imaginou que ela chegaria até o poço e encontraria Jesus, o Cristo, o Mestre. Não, ela apenas pensou: é mais um dia comum, é mais um dia normal na minha vida, é mais um dia de rotina, é mais um culto, é mais uma noite. Será que é só mais um domingo nas nossas vidas? Não. Jesus está vindo ao nosso encontro nessa noite de hoje. Aleluia. E Jesus tem esta água viva, e esta água viva despertou a curiosidade desta mulher. Que água viva é esta que este homem está falando? Porque até então para ela não era Jesus. Então ela fica despertada por essa curiosidade e diz: Senhor, tu não tens por que tirar o poço, com que tirar a água, e o poço é fundo. E aonde que tens essa água viva? São duas perguntas que ela faz. Senhor, você não tem como tirar, você não tem nada, não tem um cântaro, não tem uma bacia, não tem um balde, como que você vai tirar a água desse poço? E outra coisa, o poço é fundo e tem mais. Que água viva é essa que o Senhor está falando? Ora, que água? Eu venho aqui todos os dias da minha vida, eu nunca ouvi falar dessa água viva. Que água viva é essa que o Senhor está falando? Meus irmãos, isso nos traz um grande ensinamento. Muitas vezes Deus tem algo para fazer na nossa vida, e a gente está ali pertinho, para receber esse milagre de Deus na nossa vida. Só que muitas vezes, por causa da nossa religiosidade, muitas vezes até por causa da nossa incredulidade, a gente acaba desperdiçando muitas oportunidades que ocorrem na nossa vida. E aquela mulher, se deixasse por conta dela, ela ia desperdiçar uma oportunidade. Se Jesus não insistisse, até parece que essa mulher estava sendo teimosa demais. Olha, Jesus estava querendo dar algo para ela, mas ela estava insistindo, achando um monte de questionamento. Isso nos faz pensar quantas vezes Deus tem algo para fazer na nossa vida, quantas vezes Jesus vem ao nosso encontro e a gente fica com aqueles questionamentos bestas, coisas supérfluas, mesquinharias no nosso pensamento. Ah, mas como que Deus vai fazer isso? Eu estou orando, mas como que Deus pode libertar essa pessoa da minha casa? Mas como que Deus pode me ajudar a pagar essa dívida? Mas como que Deus pode trazer o sustento para minha família? Como Deus pode encher essa dispensa? Como Deus pode realizar esse milagre? Como Deus? Como Deus? O nosso questionamento, a nossa dúvida é só uma prova de que muitas
falta fé, nos falta crer, nos falta acreditar no que Cristo pode fazer. E eu costumo dizer, meu irmão, aquilo que nós chamamos de impossível, Deus põe o nome de milagres. Nós cremos num Deus que realiza o impossível sobre a nossa vida. Um balde não faria diferença nas mãos de Jesus. Uma bacia, um cântaro não fazia diferença nenhuma nas mãos de Jesus, se ela soubesse quem é Jesus. Se você souber quem é Jesus, os seus questionamentos, as suas dúvidas, os seus complexos não fazem diferença nenhuma na obra que Deus tem para realizar na sua vida. Diferença nenhuma para Jesus. Então Jesus, esta mulher ainda apela para a religiosidade, ainda questionando como que seria possível tirar essa água viva. No versículo 12 ela diz: és tu maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele, próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Sabe, quando eu leio isso, eu penso em muitas pessoas, que muitas vezes eu falo de Deus, e às vezes as pessoas falam assim: mas eu não vou na igreja de jeito nenhum, mas eu não viro crente de jeito nenhum, porque eu aprendi assim com meu pai, eu cresci assim, eu vou morrer assim, pronto, e acabou. Era isso que essa mulher estava fazendo ali com Jesus, trazendo uma religiosidade para um assunto que Jesus estava falando de outra coisa para ela, mas ela não estava entendendo. Olha, eu vim ao teu encontro, era necessário, eu vim ao teu encontro, deixei os discípulos irem sozinhos, eu fiquei sozinho aqui, eu quero conversar com você, eu quero corrigir algumas coisas da sua vida, existe algo que eu tenho preparado sobre a sua vida, e eu quero conversar com você. Meus irmãos, Jesus só queria ter uma conversa com ela. Muitas vezes a gente procura Jesus para quê? Para ele realizar um milagre, ver o paralítico andar, ver o cego enxergar, ver o surdo ouvir, ver a pessoa ser curada. Jesus só queria conversar com ela. Imagina Jesus vir ao seu encontro nessa noite de hoje, apenas para sentar do seu lado e conversar um pouquinho sobre sua vida, ouvir as coisas que você tem a dizer, mesmo já sabendo tudo que você tem passado. Ele te dá atenção, ele te escuta. E era assim, o quarto daquela mulher daquele dia era aquele poço. E você sabe que a Bíblia nos ensina que quando quisermos orar, falarmos com Deus, devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar ali em secreto. Nosso Deus que escuta em secreto as orações que o mundo inteiro não escuta, mas Deus sabe o que nosso coração tem orado, Ele nos responderá publicamente. E assim foi sobre a vida dessa mulher. Mas a religiosidade estava travando essa mulher. Eu vou te dar um exemplo breve aqui sobre o que a religiosidade pode fazer na sua vida. E quando eu falo de religiosidade, eu falo sobre alguns complexos religiosos que existem, que impedem a pessoa de ver milagres. Por exemplo, aquele homem da mão ressequida que estava lá no templo, e Jesus estava pregando, e ali era um sábado, e Jesus quer curar aquele homem, só que os religiosos de plantão falaram: você não pode curar ele no sábado. Mas como assim não posso curar ele no sábado? Não está aqui quem é maior do que o sábado? Ou por acaso está indo uma ovelha de vocês numa cova, qual de vocês não vai lá tirar a ovelha da cova, ou vai deixar ela morrer na cova porque é sábado? Essa é a religiosidade que havia no coração dos fariseus, que tanto insistiam em perseguir Jesus. E ela estava com essa religiosidade empregada nas suas entranhas, e essa religiosidade muitas vezes bloqueia o milagre de acontecer. Dito isso, vejo o povo hebreu, que sofreu 400 anos na mão de Faraó, sendo escravo, sendo morto, sendo escravizado, chicoteado, sendo humilhado. Então Deus levanta Moisés, liberta aquele povo do Egito. Aquele povo passa por um mar, Deus abre um mar para aquele povo passar. Deus faz uma coluna de areia, guiar aquele povo pelo deserto. Deus faz uma coluna de fogo, guiar aquele povo pelo deserto à noite, porque era escuridão. Deus traz luz sobre a vida daquele povo. Deus não deixa aquele povo morrer de fome. Deus faz maná cair do céu. Deus faz água brotar da rocha para aquele povo. Mas aquele povo, quando fica ausente da presença de Moisés, Moisés sobe até o monte para falar com Deus e demora mais de 40 dias. Aquele povo pensa que Moisés não voltaria. E o que aquele povo faz? Já sei. Alguém teve uma brilhante ideia. Vamos construir um bezerro de ouro. Moisés não vai voltar.
Precisamos de alguma coisa que represente Deus. Irmãos, o povo estava caminhando à terra prometida. Eles estavam próximos de entrar numa terra que mana leite e mel, uma terra que Deus prometeu, mas por causa da desobediência deles, por causa da religiosidade deles, porque eles pensavam que eles precisavam de um objeto que representasse a Deus, eles não entraram na terra prometida, mas sim seus sucessores. Como punição da sua desobediência, Moisés desceu, quebrou as tábuas, dividiu o povo. Quem quiser ficar adorando essa estátua de bezerro de ouro, fica ali. Quem quiser adorar o verdadeiro Deus, venha comigo. Esses que quiseram adorar o verdadeiro Deus, tiraram a vida daqueles que quiseram adorar esse outro Deus que eles ergueram ali, que não era o mesmo Deus que Moisés serviu. E ali naquele instante, Deus deu uma punição sobre o seu povo. Por causa disso, vocês vão caminhar mais 40 anos no deserto e não vão entrar na terra prometida. Seus filhos entrarão na terra prometida. Meus irmãos, a religiosidade trava. Às vezes você está perto do milagre, às vezes você está na cara do gol, está para acontecer, mas a religiosidade te toma, te abraça, te trava. E isso estava acontecendo na vida dessa mulher de Samaria. Ela estava questionando Jesus de toda qualquer forma. Mas você é judeu, você é samaritano, como você pede água para mim? É por acaso tu maior que nosso pai Jacó? Essa fonte era dele. Quem era Jacó perto de Deus? O que era Jacó perto de Jesus? Ah, se Jacó pudesse falar: minha filha, olha só com quem você está falando. Então naquele instante, meus irmãos, voltando para cá, disse a mulher: Senhor, tu não... Jesus, deixa eu recapitular aqui, que eu me perdi aqui, irmãos. És tu maior, versículo 12, és tu maior que nosso pai Jacó, que nos deu um poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos, o seu gado. No versículo 13, Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Sabe essa água aqui, meus irmãos, que a gente bebe? Essa água que tem ali no galão, bebemos, precisamos dela para sobreviver. Jesus está falando isso. Qualquer que beber dessa água vai ter sede de novo. A necessidade fisiológica sobre a água vai voltar a aparecer. Ou seja, as águas que este mundo tem a oferecer a cada um de nós são temporais, são passageiras. Todas as necessidades que temos nessa vida são passageiras. Todas as necessidades que temos nessa vida, neste mundo, são passageiras. Toda a água que o mundo tem a oferecer a cada um de nós é passageiro. Jesus está falando de algo que não é passageiro, que não é temporal, algo que é eterno. E aqui ele declara isso no versículo 14, quando ele diz: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Sede de Deus. Para você, o que é ter sede de Deus? Para mim, ter sede de Deus, eu creio que essa é uma pergunta muito íntima e particular, porque cada um tem sua maneira de sentir sede de Deus. Assim como cada um tem uma maneira de beber água. Tem gente que gosta de água com limão, água com gelo, água sem gelo, água mais morninha. Tem gente que bebe muita água, tem gente que bebe menos. É bom beber muito, é mais calor. Porém, o que é ter sede de Deus? Para mim, ter sede de Deus é ter sede de orar, é ter sede de ler a Bíblia, é ter sede de falar de Deus para as pessoas. Quando aconteceu a minha conversão em 19 de 4 de 2019, que Deus dobrou meus joelhos no chão, no altar da igreja metodista ali na Vila Bressane, ali 6 horas da manhã, no outro dia, eu acordei com uma sede inexplicável de querer ler a Bíblia. De madrugada eu saí igual um louco, 5 horas da manhã de bicicleta até Campinas, olhando para todo mundo na rua, falando: não, Jesus te ama. E tinha gente que falava assim: eu recebo. Era ter sede de Deus, ter sede de falar de Deus, pegar e sair por aí, por esses bairros, encontrando um monte de gente perdida nas drogas, na prostituição, falando: ei, não precisa acabar assim, Deus te ama, existe uma vida para você. Aleluia. Existe. Ter sede de Deus é querer falar de Deus, é querer viver Deus, é querer praticar as palavras de Deus. Ter sede de Deus é sobre essa sede que Deus está falando, e Ele está aqui
saciar essa sede. Aleluia. Essa sede nessa noite de hoje. Essa sede que está aí ardendo dentro do seu coração. Essa vontade que você tem de chegar amanhã no seu serviço e falar assim: olha, eu fui na igreja, Deus falou comigo, olha, eu quero falar uma palavra de Deus sobre a sua vida, eu quero falar que Deus te ama, eu quero falar para você que existe solução sim, Deus quer te usar, meu irmão. Agora a pergunta que fica é essa: você quer ser um instrumento nas mãos de Deus? Porque se você quer ser um instrumento nas mãos de Deus, se prepare, porque Deus está vindo ao seu encontro. Aleluia. Deus está vindo ao seu encontro. E Ele tem tudo preparado e planejado em suas mãos. Aquela mulher não tinha entendido. Até então ela não sabia que aquele era Jesus. E Jesus está falando: olha, se você beber da água que eu tenho para te dar, nunca mais você terá sede. Você está preocupada com religiosidade, você está preocupada com as contas, você está preocupada com as dívidas, você está preocupada com o que te contaram, você está preocupada com o que você aprendeu na sua infância dos seus pais. Eu tenho algo novo para fazer na sua vida, eu tenho algo novo para realizar sobre a sua vida. É isso que Deus está falando, que Jesus estava falando, e Ele continua dizendo: porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Preste atenção nisso, meu irmão. Jesus não quer somente saciar a sua sede. Jesus quer fazer de você uma fonte de água viva que salte para a vida eterna. O que seria ser uma fonte de água viva? O que seria ser uma fonte de água viva? O que a água viva do Senhor faz em nossas vidas? A água viva do Senhor traz ser novo. A água viva do Senhor traz transformação. A água viva do Senhor traz restauração. E é sobre esta água viva que o Senhor está falando: olha, eu tenho um renovo para realizar sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. Eu tenho uma transformação para fazer na sua vida. Só que você não está entendendo que foi necessário vir até aqui ao teu encontro, porque se fosse depender de você, você não ia vir. Então era necessário chegar até aqui. E eu estou aqui falando contigo hoje, oferecendo para você uma solução, não só para os seus problemas, para a sua vida, para que você seja uma fonte de água viva. Muitas pessoas beberão dessa fonte. E vamos entender isso. A mulher diz: Senhor, dá-me dessa água. Meus irmãos, aqui a mulher começa a entender o que Jesus queria fazer na vida dela. Ela faz duas perguntas em uma aqui. Ela diz assim: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha mais aqui tirá-la. Preste atenção nisso. Dá-me desta água, para que eu não precise mais vir aqui, e para que eu não tenha mais sede. Esta mulher andava sozinha. Você lembra quando eu falei que ela ia até o poço meio-dia sozinha? Porque as outras mulheres não andavam com ela, por causa da história de vida dela. Por causa da história de vida dela. Só que, por mais que esta mulher tivesse uma história difícil, e essa mulher é mal interpretada até nos dias de hoje, muitas pessoas não se associavam com esta mulher. Ela andava sozinha na sua vida. Preste atenção nisso. Esta mulher estava buscando água no poço sozinha, meio-dia. Então, ela entende o que Jesus diz sobre a água viva. Ela diz: Senhor, me dá desta água, para que eu não mais tenha sede e não venha mais aqui tirá-la. Jesus diz assim para ela: vai, chama teu marido e vem cá. Jesus confronta a vida daquela mulher naquele instante. Aquela mulher está de frente do estranho. Até então ela não sabia que era Jesus. Ela podia naquele momento dar 1001 desculpas: Senhor, meu marido está ocupado, não pode vir aqui. Senhor, faz o seguinte, me dá dessa água que você falou, eu levo um pouquinho para ele beber em casa. Mas não, sabe qual é a reação dessa mulher? Ela expõe sua vida. Sinceramente, se você queria expor sua vida uma pessoa que você acabou de conhecer, difícil, né? Mas aquele era Jesus. Jesus estava dando todos os indícios que era ele que estava falando com ela. Então ela confessa Jesus dizendo assim: não tenho marido. Só isso que ela fala. Ela fala uma realidade que ela está vivendo. Jesus então diz: disseste bem que não tem marido, porque você tivesse 5 maridos. Quem acha que um marido só dá trabalho, imagina essa mulher que teve 5. Tivesse 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste a verdade. Agora vocês entenderam porque ela andava sozinha?
Só que quando você escuta as pessoas falarem, até nos dias de hoje, sobre essas mulheres, muitos pregadores, você vai escutar muitos pregadores falando que essa mulher era uma prostituta, uma garota de programa, que todos os homens da cidade conheciam ela, que as mulheres tinham medo de perder o marido para ela, que ela era uma ladra de maridos. A Bíblia não fala nada disso. Nada, absolutamente nada. Por que então as pessoas da cidade olhavam para aquela mulher diferente, mas Jesus olhou de outra forma? O que tinha de tanto especial na vida daquela mulher que fez Jesus passar naquela fonte aquele dia? Preste atenção nisso. Essa mulher revela um vazio que existia dentro dela, uma sede que ela tinha de amor, de amor. Por isso ela diz: me dê dessa água, Senhor, para que eu não precise vir mais aqui. Porque para essa mulher, ir até aquela fonte todos os dias, a meio-dia, no sol escaldante, era motivo de humilhação. Você já foi a algum lugar que para você era motivo de humilhação? Já pediu alguma coisa emprestada para alguém que para você o ato de pedir isso era motivo de humilhação? Essa era a vida dessa mulher. Para ela ir até aquela fonte todo dia era um motivo de humilhação. Se ela pudesse, ela passava a vida toda dela trancada dentro da casa dela, mas ela tinha necessidade fisiológica sobre a água. Ela precisava buscar água. E quando ela saía de casa, todo mundo já olhava lá, vai ela, andando sozinha. Bem feito. Teve um monte de marido. Não deve prestar. Não deve ser coisa boa. Ela era julgada. Assim como nos dias de hoje também é julgada. Meus irmãos, mal interpretado. E quando essa mulher, para que eu não tenha mais sede, ela diz assim para Jesus, porque existia um vazio dentro dela. Porque ela teve 5 maridos. Ela tentou um, não deu certo. Tentou o segundo, foi uma lástima. No terceiro, só decepção. No quarto, ela já abriu mão da sua dignidade, dos seus sonhos. Falou assim: estou perdida agora. Quarta tentativa, nada deu certo na minha vida. Já estou mal falado. Ninguém mais quer saber de mim. Talvez este homem que se aproximou de mim, talvez por algum interesse, me dê alguma atenção. E ela então buscava essa sede de amor que existia na vida dela, nos braços de outros homens. Meus irmãos, aqui fica uma lição. Quando tentamos suprir a sede de Deus em nossa vida, nos braços do ser humano, corremos o risco de se frustrar. Quando você buscar, tentar suprir a necessidade de amor dentro do seu coração, nas mãos de outra pessoa, você corre o risco de se decepcionar, porque do outro lado está uma pessoa tão falha como tu e eu. Quando depositamos toda a nossa fé, toda a nossa esperança, toda a nossa confiança nas mãos de outra pessoa, o risco de se decepcionarmos é grande demais. Mas nas mãos de Cristo não há erro nenhum. Aleluia. E assim foi, ela se decepcionou no primeiro, tentou o segundo, foi o terceiro, o quarto, o quinto, estava no sexto, não era o marido dela, era um relacionamento fracassado, não ia dar certo também, se Jesus não tivesse aparecido na vida dela. Ela tentava buscar essa sede todo dia, matar essa sede nos braços de outras pessoas. Meus irmãos, o mundo não tem a água que você precisa para viver. Nada neste mundo pode saciar a sede que você tem em Deus. Somente uma coisa pode saciar a sede que você tem em Deus: a palavra do Senhor, por meio da pregação do Evangelho. Somente isso pode saciar essa sede que existe dentro de você. E entenda que essa sede que existe dentro de você vai fazer de você uma fonte, e essa fonte vai transbordar para alcançar todos que estão ao seu redor, para beberem da mesma água que você experimentou um dia em sua vida. Meus irmãos, ali aquela mulher revela sua tristeza. Jesus agora confronta o pecado dessa mulher, dizendo: porque tivesse 5 maridos, o que você agora tem não é seu marido. Isso disseste a verdade. Jesus estava confrontando o pecado dela. Sua vida precisa ser corrigida. Sua vida precisa ser corrigida. Disse a mulher: Senhor, veja que as profetas. Ela ainda não percebeu que é Jesus, mas agora ela entendeu que aquele homem era um profeta. Que dificuldade é essa que ela está tendo de enxergar que aquele era Jesus? Nossos pais adoraram neste monte. Vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Novamente ela apela para a religiosidade. Jesus ainda insiste: mulher, creme, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Ou seja, sua religiosidade, sua uma vida de santidade é vã.
vai chegar uma hora em nossas vidas que as nossas tradições, as nossas religiosidades não vão nos salvar. A religião não vai te salvar, a religião não vai te levar para o céu. As coisas que você aprendeu com os seus pais, elas não vão te salvar. A única coisa que pode te salvar é a graça que vem transbordante de Jesus Cristo sobre nossas vidas. Somente isso pode trazer salvação sobre nossas vidas. E mesmo ela recorrendo para a religiosidade, Jesus insistia sobre a vida dela e diz: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus está falando de si mesmo. Então, mas a hora vem, e agora é em que verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que o adorem assim. Eu quero declarar, meu irmão, que nessa noite de hoje o Senhor está passando por aqui, procurando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, que adorem de coração, que tenham sede de Jesus Cristo. Não importa se está adorando em Sicar, em Samaria, ou se é em Jericó, em Jerusalém. Se você não estiver adorando de verdadeiro coração, sua adoração é vã, é nula. Adoração, o tempo, o monte que Deus procura é dentro de você. Ainda que você suba todos os dias nos montes de oração que existe por aí, e ore e clame a Deus, se dentro do seu coração não há adoração, não há paixão por Cristo, não há sede, a sua ida até os montes são vãs. Meus irmãos, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos. Ele está falando sobre ele, porque a salvação vem dos judeus, mas a hora é agora em que todos os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. O Pai procura tais que assim o adorem. Quer mais uma verdade? Deus não parou de procurar, Deus continua procurando as pessoas que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, veio. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Ela ainda não entendeu. Aí no versículo 26, que é o meu preferido, Jesus se declara: eu sou eu que falo contigo. Irmãos, imagina Jesus vir ao seu encontro e dizer: olha, eu sou Cristo, e eu que falo contigo. E você, dentro dos seus complexos, dos seus questionamentos, estava acontecendo isso com essa mulher. Jesus se declara para aquela mulher. Jesus se declara: sou eu. Quem tanto você espera, quem tanto você aguarda, sou eu. Então vieram os discípulos de Jesus e maravilharam-se do que estavam falando ali, porque estava Jesus, um judeu falando com uma mulher samaritana. Só que os discípulos não questionaram nada. Muitas pessoas vão ver você falando com Deus, mas não vão entender nada. Muitas pessoas vão ver o que Deus tem que fazer na sua vida, mas não vão entender nada, porque aquele encontro era algo entre Deus e aquela mulher. Aquele encontro era algo entre Jesus e aquela mulher. Era uma conversa que eles precisam ter, que eles precisavam ter. Então, aquela mulher, ela toma uma atitude que marca toda a sua vida no versículo 28. Ela deixa aquela mulher, o seu cântaro foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este Cristo? Meus irmãos, aquela mulher tinha que buscar água, mas ela recebeu outra coisa. Ela teve a sua vida transformada. Ali ela esqueceu a água, esqueceu o cântaro, esqueceu as bacias, esqueceu tudo. Voltou correndo para a cidade dela em Sicar, dizendo: olha, eu conheci alguém, ele é Cristo Jesus, ele transformou minha vida. Só que todo mundo criticava aquela mulher. Apenas a fala dela não seria o suficiente para convencer. Eu sei que você tem falado de Deus para algumas pessoas, que somente o que você tem falado não tem convencido. Mas aquela mulher conseguiu convencer aquelas pessoas, porque além da fala, eles viram que existia a presença de Deus na vida dela. Aleluia. Você sabe o que é isso? Uma mulher que todo dia saía para buscar água de cabeça baixa, com um sorriso murchinho, triste, cabisbaixa, desanimada com a vida. Ela voltou para aquela cidade pulando, entusiasmada: ei, eu conheci alguém, é Jesus Cristo, Jesus te ama. Vem conhecer este homem, ele mudou a minha vida. Além da fala dela, eles conseguiam ver o brilho nos olhos dela, eles
viam um sorriso no rosto dela, eles viam a luz de Deus na vida daquela samaritana. Isso foi suficiente para convencer, e talvez seja isso necessário que você precise para convencer aquela pessoa que tanto você fala de Deus para ela, mas nada convence, porque ela precisa ver Deus na sua vida. Ela precisa ver Deus na sua vida. E ali aquela mulher mostra Deus através da vida dela. E sabe o que acontece? Lá no versículo 39, aqueles homens falam: a gente quer conhecer esse Deus. Ela, olha só o brilho no olho dela, olha o cabelo dela, está até mais bonito. Olha só o sorriso, algo aconteceu. Vamos lá todo mundo. Eles chegam lá e conhecem Jesus. E ali eles conhecem Jesus, são impactados pela vida de Jesus, são impactados pela mensagem de Jesus, têm as suas vidas transformadas. E ali eles falam: Jesus, fica com nós aqui mais um pouco. Jesus então fica com eles 2 dias. E aqueles homens que iam até aquele mesmo poço, recebiam a palavra de Jesus, voltavam correndo para a mesma cidade e ficaram: ei, nós conhecemos também, é um Jesus, ele está vivo, ele chegou, é o Messias, ele veio para nos salvar, ele chegou, ele está vivo. Gente, a gente encontrou Jesus. E aqueles homens vinham, voltavam e viam outros. O Evangelho de Jesus tomou toda aquela cidade. A pregação de Jesus invadiu aquela cidade de Sicar. Aqueles samaritanos foram ali encontrados por Deus naquele dia, através da vida de uma única mulher, através da sua única vida que você tem. Outras pessoas podem conhecer Jesus através da sua boca, através da sua conduta de vida, através do seu testemunho de vida. A sua casa pode ser restaurada, um renovo pode acontecer no seu ambiente de trabalho, as pessoas que te cercam podem ser alcançadas através do seu testemunho de vida. Tudo que ela falou para aqueles homens: eu conheci Jesus. Eu lembrei aqui quando eu vim do encontro lá na igreja. Tem um programa que a igreja metodista faz que chama Encontro com Deus. Eu lembro que eu subi no altar, o pastor deu oportunidade para falar, e a primeira coisa que eu falei, alguns que já foram na minha de franco, eu falei assim: ó, gente, Jesus vive. Eu tinha uma certeza de que Jesus vive, eu tenho essa certeza que Jesus está vivo, gente, dentro de mim. E eu preciso falar para vocês que Jesus está vivo. Esse mesmo Jesus que estava na vida daquela mulher, está aqui nessa noite de hoje, no seu rostinho, porque Ele te vê como filho. Não importa se você teve um passado duro, difícil, mesmo que as pessoas lá fora que não conhecem a sua história te criticam, te julgam, não conhecem as lutas que você passa na sua vida, Jesus se faz necessário para você. Ele vem ao seu encontro até que você, mesmo que você não consiga ir ao encontro dele, ele vem até o seu encontro. A única coisa que você precisa fazer é se render a Cristo. A única coisa que você precisa fazer é se render a Cristo. E foi assim na vida daquela mulher. E esta palavra de hoje nos traz uma noção sobre o que é ser um instrumento de Deus. Por isso eu perguntei para você se você quer ser um instrumento de Deus. Se você quer ser um instrumento de Deus, se prepare, porque Deus já veio ao seu encontro. Deus já tem indícios de que Ele está na sua vida. Não é por acaso que você está sentadinho aí hoje. Não é por acaso que você está ouvindo essa palavra. Hoje não é só mais um domingo na sua vida. Hoje não é só mais uma noite de culto na sua vida. Deus tem algo sobre sua vida. Deus tem um propósito sobre sua vida. Deus tem um chamado sobre sua vida. Deus quer fazer de você uma fonte, um manancial, e através da sua vida, outras vidas conhecerão o eterno. Através da sua vida, outras vidas encontrarão Jesus, porque Ele vive dentro de você. Ele vive dentro de nós. Assim, meus irmãos, já terminando a nossa mensagem de hoje, no versículo 34, os discípulos chegam sem entender nada, e falam assim: Senhor, nós trouxemos coisa de comer do Senhor. Não, eu tenho outra comida, melhor que essa. Como assim? Alguém deu alguma coisa para o Senhor comer? O Senhor diz: não, eu tenho uma comida que é eterna. E aí o Senhor chama a atenção dos seus discípulos sobre o propósito que Ele tinha sobre a vida da samaritana, dizendo assim: olha, eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa, e o que recebe galardão se ajunta e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim que semeia como que ceifa, ambos se regozijem, porque nisto é verdadeiro ditado, que um é o sol que semeia e o outro é o que ceifa. Um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes
em seu trabalho. Aqui Jesus está dizendo: erga seus olhos, abra seus olhos, olhe para os campos, olhe, as terras já estão brancas, já estão prontas. É isso que você precisa entender. Deus já veio ao seu encontro. Deus já mostrou indícios que Ele tem um propósito sobre a sua vida. Deus tem um chamado sobre a sua vida. Você só precisa abrir os olhos e olhar, porque às vezes você está esperando algo ficar pronto, às vezes você está esperando a terra ficar preparada, mas Deus já preparou tudo. Você só precisa fazer a sua parte, porque nessa conversa Deus fez a parte dele, só que teve um momento que a samaritana precisou fazer a parte dela e testemunhar para outras pessoas lá fora o que Deus tinha feito na vida dela. Então faça você a sua parte, porque Deus já tem feito há muito tempo. Ele já tem feito a parte com a sua vida, falando para você que Ele é contigo, que Ele se faz necessário na sua vida, que ainda que as pessoas te critiquem, Ele passa na sua frente, Ele te ajuda, Ele traz uma água viva sobre a sua vida, Ele traz um renovo sobre a sua vida, Ele tem algo para fazer sobre a sua vida, porque Ele vive em você, Ele vive em você. Olhe para os campos. Às vezes você está olhando para dentro da sua casa, esperando alguém ir lá levar, mas Deus já te escolheu para você levar. Às vezes você está olhando, esperando ficar a terra pronta, mas Deus já preparou para que você começasse a trabalhar. Deus já preparou tudo para que você entrasse de uma vez por todas, para que você se entregasse como um instrumento de Deus. E é isso que eu quero declarar nessa noite de hoje. Deus tem procurado verdadeiros adoradores. Deus tem procurado pessoas que querem ser instrumentos de Deus. Aleluia. Se você quer ser um instrumento de Deus, fique de pé nessa noite de hoje. Aleluia. Fique de pé nessa noite de hoje. Aleluia. Eu gostaria meus irmãos, diante dessa palavra que o Senhor Deus liberou sobre nossas vidas, você que deseja ser um instrumento de Deus, põe as mãos no seu coração. Pare de relutar contra os seus complexos. Pare de relutar contra as suas inferioridades. Pare de começar a chegar empecilho na obra de Deus. Feche seus olhos neste momento. Escute a voz de Deus falando com você por um instante. Pai Santo, amado Deus. Pai, nessa noite de hoje, Pai, aqui estão os teus filhos. Pai, eles querem conhecer desta água viva. Pai, eles têm sede de Ti, Pai. Pai, eles estão todos os dias vivendo uma vida de rotina. Parece que todos os dias são iguais. Eles não perceberam ainda, Pai, mas são nesses dias comuns que o Senhor pode vir ao encontro. Que o Senhor pode vir ao encontro dessas vidas. Por isso clamamos, Abba, Pai. Venha ao encontro dos teus filhos. Levanta aqui nesta noite de hoje verdadeiros instrumentos para o teu reino. Verdadeiros adoradores. Passa aqui, ó Espírito Santo. Sonda os nossos corações. Esquadrinha nossos pensamentos. Aqui estão pessoas, meu Pai. Oh, meu Pai, que tem sede de Ti. Que querem ter um encontro com o Senhor. Que querem viver uma experiência contigo, que querem viver algo mais além dessa vida, que querem viver algo sobrenatural na vida delas, pessoas que querem ser um manancial, pessoas que querem transbordar do seu rio. Oh Espírito Santo de Deus, passa, meu Pai, passa sobre estas vidas, tranquiliza as águas, meu Pai, que as rodeiam, Senhor, acalma as tempestades. Oh, meu Pai, arranca toda dúvida, arranca, meu Pai, todo jugo desigual, arranca, Senhor, tudo aquilo que tem sido empecilho, tudo aquilo que tem sido pedra de tropeço, tudo aquilo que tem sido impedimento. Destrava esta pessoa, meu Pai, da religiosidade, destrava esta pessoa, meu Pai, do tradicionalismo, destrava esta pessoa para viver o sobrenatural, destrava esta pessoa para viver um novo tempo em sua vida, um tempo de fé, um tempo espiritual, um tempo de renovo. Renova estas vidas nesta noite de hoje, derrama das tuas águas, Senhor, que as tuas águas que são purificadas
purificadoras que purifiquem-nos, meu Pai, de todos os pecados. Que as tuas águas venham, meu Pai, trazer um renovo sobre nossa vida. Venha trazer, meu Pai, sobre nossa vida um novo tempo. Um tempo de manancial. Um tempo, meu Pai, de revivamento, Senhor, sobre nossas vidas. Espírito Santo de Deus, continue falando com Deus, meus irmãos. Continue orando. Entregue ao Senhor a sua vida neste momento. Pare de ficar se preocupando com os empecilhos. Pare de ficar questionando Deus, perguntando como vai ser, o que pode acontecer. Não, pare com isso. Só deixe Deus trabalhar. Só deixe, se você não conseguiu ir até o encontro de Deus, apenas sente-se. Escute Deus falando contigo por meio desta canção, em nome de